Olá, falar com vocês um pouquinho sobre visagismo. Sei, é um termo muito conhecido, muitos profissionais usam. Hoje em dia é muito comum você ver o nome de um profissional, visagista. Mas a questão que eu vim falar não é sobre isso, sobre quem é ou não visagista. O visagismo já existe no Brasil há muitos anos, há pelo menos 2 décadas. Nós temos aí de estudos de profissionais trazendo e falando sobre isso. E vários segmentos também. Existem outras pessoas no mercado que não são cabeleireiros e são visagistas. Da mesma forma que tem muitos cabeleireiros que não são visagistas. Então a questão do visagismo é algo simples e ao mesmo tempo complexo. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Eu sou Rinaldo Campos, cabeleireiro, visagista, atuo na área há quase 40 anos, como cabeleireiro principalmente, e como visagista há pelo menos 20 anos. Mais ou menos em 2000, 2001 aproximadamente eu comecei a conhecer e a ler, a estudar um pouco sobre isso. Meu livro de cabeceira, inclusive nessa época, é O Corpo Fala, porque nós precisamos de todo o comportamento das pessoas que nos procuram para que a gente possa entender um pouquinho sobre ela e, consequentemente, sobre o visagismo. Tem a parte técnica, nós temos a parte teórica, nós temos a parte histórica, porque nós começamos o visagismo no Brasil mais ou menos no final da década de 90, 1990, e na França no início do século XX. Mas nós sabemos que tem muita coisa sobre visagismo, principalmente na parte dos temperamentos, já Hipócrates, inclusive seguimos muito a linha dele quando nós falamos sobre a parte fleumática, colérica e outras, para que a gente possa entender. E tem também a parte geométrica do estudo. Então existe muito campo, existe muito local, muitos mecanismos e terrenos para que a gente possa trilhar e pesquisar e estudar. Mas existe o principal fator é a compreensão do que é isso. É isso que eu gosto de falar um pouquinho quando as pessoas me procuram para entender o visagismo. Mesmo as clientes. As clientes, quando nos procuram, elas tendem a achar que o visagismo é algo técnico, ou seja, que a forma de cortar o cabelo, que a forma que a gente segura a tesoura, que a forma que o profissional vai atender tecnicamente ela é o visagismo. E muitos profissionais, de certa forma, também, porque eles aplicam a técnica de visagismo no corte de cabelo. E não é isso. Como eu disse, o visagismo não precisa, de forma alguma, ser cabeleireiro para que você possa conhecer o visagismo, para que você possa compreender o que é visagismo e, consequentemente, ajudar a cliente a buscar a melhor imagem para ela. A pessoa, quando nos procura, a cliente que nos procura, ela sempre está procurando algo para que transmita a melhor imagem dela. Então nós temos que procurar compreender isso. Como nós fazemos isso? Usando as técnicas do visagismo. E qual dessas técnicas? A questão é essa. Eu acredito que principalmente a questão emocional. Nós sabemos um pouco do temperamento da cliente, o comportamento dela também é importante, se ela é tímida, se ela é extrovertida, se ela é uma pessoa mais séria, se ela é uma pessoa mais alegre e assim por diante. Então nós temos a ferramenta do visagismo para que a gente possa compreender quem nos procura. E para isso nós precisamos saber quem é essa pessoa, da onde ela vem, para onde ela quer ir. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que transmitir para essa pessoa uma segurança e principalmente uma confiabilidade no nosso trabalho, para que a gente possa realmente ajudá-la. E a compreensão, ouvir atentamente essa cliente, usar aquelas técnicas básicas, ouvir mais e falar menos. É muito comum o profissional falar muito, é da nossa profissão, do cabeleireiro, a questão de falar, gesticular. Mas nesse momento nós precisamos talvez de algumas perguntas chaves, mas ouvir o que a cliente tem a dizer. Porque muitas vezes o que ela nos fala de imediato não é o que ela realmente procura, não é o que ela está procurando. Normalmente é isso. A cliente chega para nós e fala assim, olha, eu quero mudar o visual, mas eu não quero que passe do ombro, eu não quero cortar abaixo do ombro. Aí você vai fazer uma análise, vai conversar com ela já te limitou aquilo, então essa análise não é verdadeira, porque ela já te deu uma limitação. Se você encontra na característica física dela, de acordo com o cabelo dela, de acordo com o comportamento dela, de acordo com o trabalho dela, que seria o ideal cortar, por exemplo, na altura do queixo, você já vai se perder. Por quê? Porque ela já te deu o limite onde ela quer.
Então, nós temos que ouvir o que ela realmente quer. Porque o que que ela quer? O que que ela quer transmitir? É segurança, ela quer transmitir leveza, seriedade, né? Então é importante que a gente ouça para que a gente possa compreender realmente o que ela quer. Aí sim, nós vamos partir para as técnicas de estudo para que a gente possa avaliar qual é o melhor comprimento para ela, pelo menos para que a gente sugira. Eu sempre digo, o cabeleireiro, o visagista, não deve ser impositor. Eu sou contra a imposição, porque nós temos que sugerir, fazer sugestão e mostrar para a pessoa o que é o melhor para ela realmente, o que vai transmitir para ela a melhor imagem, a imagem ideal, a imagem que ela quer passar. Isso é o que nos faz diferentes de outros profissionais. Conseguir convencer e mostrar para a cliente o que realmente é importante para ela, né? Mas não de forma alguma induzir. Ou seja, se a cliente me disse que quer o cabelo na altura do ombro e eu percebo que é o ideal para ela no queixo, eu não devo fazer no queixo. Eu devo procurar adequar a imagem dela ao comprimento que ela quer. Porque quem vai carregar esse cabelo, quem vai carregar essa realidade é ela. E se nós colocarmos um cabelo, por melhor que seja, e ficar com aquela ideia, não, vai ficar perfeito quando ela olhar para o espelho, 2, 3 vezes ela vai acostumar. Tem muitos profissionais que trabalham com essa tese de que quando ela começar a ouvir elogios, pode até ser, mas nós temos que respeitar a pessoa que nos procura. Essa é a nossa função. Nós somos criadores de imagem, nós somos executores também, e nós temos que colocar esse equilíbrio. O mais importante para a cliente é o trabalho bem executado e não a nossa criação. Porque a nossa criação, para essa cliente, pode não ser importante. Então, nós temos que respeitar sempre. Então, por esse motivo, que eu sempre digo que nós não devemos ser impositivos, nos impor, né? Impor esse tipo de cor, esse tipo de corte. Nós devemos sempre sugerir e basear em algo que realmente mostre para a cliente que aquele é o melhor caminho. E aí sim, junto com a cliente, nós podemos achar o meio termo e a imagem adequada para que ela possa seguir e se sentir bem e voltar até você. Até porque esse processo também tem que ser entendido que não precisa ser de uma só vez. Até porque você faz uma consulta, você analisa o tipo de cabelo da cliente, o formato do rosto da cliente, o comportamento da cliente, o temperamento da cliente. Você faz toda essa análise. Voltamos àquele tema que eu falei agora há pouco. Quem é essa cliente, de onde ela vem, para onde ela vai. Com essas informações, nós podemos começar a criar uma nova imagem para essa cliente. Ou, muitas vezes, manter aquela imagem. Porque muitas vezes a pessoa que nos procura já está com a imagem adequada. Aí entra a parte do cabeleireiro de fazer um trabalho mais bem executado, talvez o que esteja faltando é um corte mais atualizado, uma repaginada no visual, no sentido técnico. Aí sim, porque às vezes ela está insatisfeita com o visual porque o cabelo não está cortado ou com a cor exatamente adequada ao que ela quer. Mas o tamanho, o movimento, o mesmo corte de cabelo já pode ser aquilo mesmo para ela, né? Isso é importante que a gente respeite também, porque se a cliente que nos procura já está com o corte de cabelo ideal, não temos que vender algo para ela só para poder dizer que nós criamos. Nós temos que mostrar para ela que aquele realmente é o melhor para ela e nós vamos fazer um trabalho técnico ou sugerir para ela o melhor trabalho técnico, né? Mas sempre respeitando a verdade e não a imposição, né? Então, repito, a parte técnica é muito importante, mas a parte de compreender e respeitar a cliente, para mim, é o que diferencia o cabeleireiro, o visagista, de outros profissionais. Porque a pessoa que nos procura precisa se sentir bem nos próximos dias, nos próximos meses, ela tem que ter praticidade, ela tem que se sentir confiante e acreditar na gente. Esse que é o grande lance do visagismo, fazer com que nós possamos falar a mesma linguagem da cliente, falar o idioma dela, a compreender o que ela quer e criar a imagem em cima disso, respeitando todos os seus limites. A parte técnica é sempre importante. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque nós profissionais trabalhamos muito com tesouras, né? E aí muitas pessoas pensam que quanto mais habilidade o profissional tem, maior é a eficiência do trabalho dele. E não é isso. A habilidade é importante, né? Essas técnicas que muitos profissionais usam, forma de segurar a tesoura, e tem muitas coisas por aí. Muitos profissionais são muito habilidosos, a gente tem bastante experiência, mas o importante para quando vai fazer um corte de cabelo, eu sempre falo para a cliente, não é a forma de segurar a tesoura, não é o jeito que eu pego a tesoura. Por quê? Se eu segurar o cabelo adequadamente, qualquer pessoa que vier aqui e fizer o corte, vai dar um bom resultado, porque eu vou estar dando movimento nos meus dedos.
Aqui, quando eu seguro a mecha, é que eu vou definir o grau, o ângulo, o movimento que eu quero. Qualquer pessoa pode vir com a tesoura como quiser. Agora, se outra pessoa segura e eu venho cheio de malabarismo com a tesoura, não vai resolver nada. Então, o visagismo é a mesma coisa. Não adianta a gente fazer firula ou conhecer muitas teorias, muitas imagens e colocar muitos detalhes e colocar um rosto com todos os tamanhos, as proporções. Claro que isso é importante também, mas não é isso que vai definir o visagista. Não é isso que vai definir o visagismo. Isso vai apenas facilitar a compreensão da cliente, mas é realmente a sua compreensão do que a cliente está querendo e o que ela precisa realmente para melhorar a imagem dela. Então nós temos que seguir o caminho sempre da verdade, do conhecimento, do respeito. A parte técnica, claro que é importante, nós temos que treinar, nós temos que conhecer muito. Quanto mais bagagem e teoria você tiver, claro que você vai ter uma execução melhor. Eu sempre brinco com os cabeleireiros que estão começando, que para que você possa executar um trabalho, ficar sozinho no salão, precisa das 10 mil horas, que é as chamadas 10 mil horas de voo, né? Para que você possa pilotar a sua cadeira, a sua tesoura e principalmente atender com respeito à sua cliente. Agora, depois da parte teórica, a parte prática é fundamental. Mas, eu repito, o mais importante é o respeito ao profissional, do profissional ao cliente. Tá? Então, o visagismo, nós vamos falar muito sobre isso, teremos aulas, vamos falar a parte técnica, a parte histórica, aonde começou, por que tem vários tipos de visagismo, e quem é realmente visagista, o que você precisa fazer para que você possa se identificar e dizer que é um visagista. Né? Mas se você começar a respeitar a sua cliente, avaliar as coisas que eu disse aqui, o comportamento dela, o tipo de cabelo que ela tem, o formato do rosto, fazer essa forma simples de avaliação, já é um começo. Se você conseguir entender o que ela quer, quem é ela, de onde ela vem, para onde ela quer ir, aí você já consegue se definir um pouco melhor e você consegue já fazer um trabalho de visagismo. Então, para ser visagista é preciso muito estudo. Para ser cabeleireiro é preciso muito estudo. Para ser colorista é preciso muito estudo. Tudo é necessário muito estudo, muita dedicação, muitas horas de voo. É necessário noites sem dormir. Muitas pessoas pensam assim, mas ser cabeleireiro é legal porque não precisa estudar. Precisa. Para ser cabeleireiro precisa estudar muito. Você precisa entender de ângulos, de graus, movimento, né? Trações, muitas coisas. A matemática é muito usada na nossa profissão. Mesmo que inconscientemente, um cabeleireiro ele executa leis da matemática, da física, da química constantemente. Então é importante conhecer muito a fundo o que você está fazendo, mas no caso aqui nós estamos falando sobre visagismo, que também é importante, claro, a parte teórica, mas eu quero passar para vocês uma forma simples, para que vocês possam compreender que para ser visagista precisa começar a entender quem nos procura, quem é a cliente que te procura, o que ela deseja, para que você possa pensar num melhor trabalho e numa melhor execução. Tá? Espero contar com vocês, só me procurar, vamos estar em breve com algumas aulas mais específicas, eu pretendo colocar aulas para que a gente possa ter temas também e tópicos. As aulas serão basicamente curtas, pelo menos é o projeto, porque a gente sabe que não adianta prolongar muito, né? Não tem como ficar prolongando muito, as pessoas não têm tempo, mas eu quero ajudar vocês dando dicas, fontes, aonde pesquisar, o que pesquisar, para que vocês possam se aprofundar um pouco nessa área maravilhosa que é o visagismo. E também, claro, como cabeleireiro, como eu disse, eu tenho 40 anos quase de profissão, passei por várias modas, vários estilos, então eu gosto de falar sobre isso também, sobre a moda, tendência, o que é moda, o que veio para ficar, por que veio para ficar, sobre repaginação, porque é muito comum a moda ir e vir. Então todos esses módulos nós poderemos estar trabalhando no futuro para que a gente possa estar nos completando como profissionais, cabeleireiro e visagista. Espero que vocês gostem, quero contar com vocês para que a gente possa estar divulgando isso e fazendo as aulas da melhor maneira possível, com compreensão e absorção também. Lembrando sempre da regra básica de respeitar sempre as pessoas. Então, estou à disposição. Quem quiser é só me procurar. Sou Rinaldo Campos e estou à disposição de vocês para que a gente possa estar se aprofundando nesse mundo maravilhoso do cabeleireiro e visagista. Tá bom? Até breve.